Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à aula de número 12, custo pessoal de viver os planos de Deus. Antes de iniciarmos, lembre-se, este conteúdo é produzido para te ajudar no seu estudo do texto bíblico. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte, assistindo esse vídeo, lendo o texto bíblico, lendo a sua revista. Para te ajudar nesse vídeo, ele está organizado em sessões. Aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai ver que existe um link apresentando as sessões como esta aula está dividida. Além das sessões, tem também uma avaliação somativa, que é para verificação do seu aprendizado. Depois de assistir a aula, é muito importante você fazer a avaliação somativa. Verifique o que você aprendeu e caso tenha dúvidas ou deseje fazer um comentário, há também um link onde você pode postar ali as suas dúvidas ou deixar os seus comentários. Se quiser também comentar nesse vídeo, será um grande prazer poder interagir com você. Chegamos ao capítulo 39 do livro de Gênesis. Eu quero apresentar para vocês inicialmente a maneira como o capítulo 39 está dividido. No capítulo 39, nós teremos a história de José se desenvolvendo a partir da sua relação com Potifar. Vai do versículo 1 até o versículo 20, ou seja, todo o capítulo vai nos descrever isso. Essa história de José e de Potifar está dividida aí em 4 sessões. Começa no versículo 1, recapitulando que José foi vendido ao Egito. Depois, no versículo 2 a 6, mostra que José era propriedade da casa de Potifar, então ele é um escravo de Potifar. Versículo 7 até o versículo 10, José é seduzido pela esposa de Potifar. Por último, do versículo 11 até o versículo 20, José cai em desgraça. E essa desgraça de José, ela é apresentada em 3 cenas. Na primeira cena, ele é preso pela esposa de Potifar, depois de ser seduzido. Na segunda cena, ele é denunciado aos servos de Potifar. E quando os servos sabem disso, esperam Potifar chegar. E então José é denunciado a Potifar como tendo tentado forçar uma relação sexual com a esposa de Potifar. E por causa disso, José vai à cadeia, ele será preso, será entregue ao cárcere. Bom, como é um capítulo longo para a gente estudar aqui nesse vídeo, eu dividi essa aula em 3 sessões para facilitar o nosso estudo. Nós vamos estudar do capítulo 39, do versículo 1 até o versículo 10. Então, o objetivo da nossa aula será essas 3 sessões e eu desejo explicar para vocês esses versículos. Na primeira sessão, veremos José na casa de Potifar, versículo 1 ao 6. Na segunda sessão, eu quero falar sobre José sendo seduzido, versículo 7 ao 10, e apenas ler o resultado dessa sedução. Eu não terei tempo nesse vídeo para explicar isso a vocês. Por último, na terceira sessão, eu desejo encerrar fazendo algumas aplicações. O que nós aprendemos dessa história de José na casa de Potifar e de tudo que lhe aconteceu nesses primeiros versículos. Então, é assim que estará dividida a nossa aula. Aqui embaixo, repetindo, você encontra essas sessões para que você possa ir ou voltar a qualquer uma delas e buscar uma informação ou rever caso seja necessário. Tudo bem? Começando a primeira sessão, nós vamos ao momento em que o texto diz para a gente que José foi vendido ao Egito e logo em seguida o texto mostra o lugar que José vai ocupar dentro do Egito, morando no Egito, e as funções que José terá. Inicialmente, o versículo 1, nós vamos ter uma recapitulação que José foi vendido para o Egito. Veja comigo. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. A história começa lembrando para a gente que José foi vendido pelos seus irmãos por uma caravana de ismaelitas. 2 pontos precisam ser explicados aqui nesse versículo.
para a gente recapitular tudo o que tem aqui. Primeiro, as pessoas que compram José dos seus irmãos, as pessoas que compram José como escravo, são descendentes do bisavô de José. Abraão é bisavô de José e as pessoas que compraram José também são descendentes de Abraão. Esses descendentes são chamados lá no capítulo 37, onde os seus irmãos o vendem, de midianitas. Aqui no capítulo 39, esses descendentes são chamados de ismaelitas. Mas afinal de contas, quem foi que comprou José? Foram os midianitas ou foram os ismaelitas? Qual que é a diferença entre um midianita e um ismaelita? Se você não sabe, além de Sarai e Sara, que é a mesma pessoa, né? Além de Sara com quem Abraão se casou, ele também se casou com Agar e teve com Agar um filho chamado Ismael, e também se casou com Midian, com quem teve um filho. Midian é a esposa com quem ele se casou depois da morte de Sara. E com Midian, com Midian não, com Quetura, Gênesis 25. Com Quetura, com quem ele se casou após a morte de Sara, Abraão também tem um filho chamado Midian. Então veja, Abraão tem Isaque, Abraão tem Ismael e Abraão tem Midian. Esses são os 3 filhos de Abraão. Apesar de serem filhos de mães diferentes, tanto Midian quanto Ismael, eles são tratados como um único povo. Por isso que lá no capítulo 37 chama de midianita e aqui no capítulo 39 chama de ismaelita. Então essa é a primeira informação que o texto está nos dando. José é vendido aos descendentes do seu bisavô. E aqui, nesse momento da história, eles são vistos como um só povo. Tanto os midianitas como os ismaelitas, como sendo ambos descendentes de Abraão. Por isso que há essa mudança de nomes de lá para cá. A segunda informação que o texto deixa muito claro para nós é que quando ele chega no Egito, sendo trazido pelos ismaelitas que o haviam comprado dos seus irmãos, José será revendido pelos ismaelitas para um oficial egípcio. Esse oficial egípcio é chamado na história como Potifar. Potifar é um capitão dos guardas do palácio. É isso que é ser um oficial egípcio. É uma palavra interessante, porque a palavra hebraica aqui é eunuco, mas o eunuco egípcio é diferente, por exemplo, de eunucos de outras regiões. O eunuco egípcio é um oficial da guarda. Em outras religiões era um sacerdote, era um homem castrado, etc, etc. Quem cuidava do harém, mas no Egito o eunuco é um capitão da guarda. E é para este homem que José é vendido. Ele é vendido para Potifar, o capitão da guarda do palácio. Depois de situar a gente dentro da história, o texto passa então a descrever qual vai ser a trajetória de José agora servindo a Potifar. Mais à frente da história nós vamos ver que Potifar tinha campos. Então José provavelmente é vendido para trabalhar nos campos fora da casa. Depois José vai ser promovido para trabalhar dentro da casa, ao invés de ser enviado para trabalhar no campo. Depois ele vai agradar a Potifar e vai se tornar um assistente pessoal de Potifar. Por fim, como um assistente pessoal de Potifar, Potifar vai dar então a responsabilidade para José ser o seu mordomo, ou a pessoa responsável por todos os bens que Potifar possuía. Mas o escritor de Gênesis não quer apenas nos apresentar essa ascensão de José, né? Ele chega como alguém que é trazido para fazer trabalhos no campo e termina como um administrador, um mordomo da casa, aquele que é responsável por todos os bens. Mais do que nos apresentar essa ascensão, esse sucesso de José como escravo na casa de Potifar, o texto quer nos apresentar o motivo por que José faz sucesso no Egito. Por que José tem uma ascensão profissional? Por que José consegue êxito naquilo que ele faz? Vamos descobrir isso juntos? Veja comigo, versículo 2, 3 e 4. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio.
Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Qual que é o motivo do sucesso de José? Se precisar apertar pausa no vídeo e fazer a leitura do texto, eu preciso que você perceba isso. O motivo do sucesso de José está muito nítido. José só tem sucesso no Egito porque o Senhor estava com ele. Se Isaac, se Jacó recebem essa promessa que o Senhor estará com eles, José está experimentando isso no Egito. No Egito, José está experimentando os benefícios dessa promessa do Senhor estar com ele. Ele é comprado por Potifar para realizar serviços no campo, mas como ele é bem sucedido, Potifar então percebe que o Senhor estava com José e decide promover José para realizar trabalhos dentro da sua casa. E trabalhando dentro da sua casa, o próprio Potifar reconhece isso. O Senhor está com esse menino. Por isso que esse menino é tão bem sucedido. Ele é bem sucedido porque o Senhor está com ele. Potifar também reconhece isso. E como o Potifar está muito satisfeito com os resultados que José apresenta, ele decide então nomear José como seu assistente pessoal. José agora é um assistente pessoal de Potifar. Ele já não realiza mais trabalhos braçais, ele agora realiza trabalhos pessoais para Potifar. Mas ele ainda tem mais uma ascensão. Além de ocupar o cargo de assistente pessoal, por último, ele será o mordomo de Potifar. Ou seja, ele vai ser o homem responsável por toda a propriedade. Ele é encarregado não apenas pela casa, mas também por tudo que Potifar possui. Agora, José alcançou uma grande função dentro da casa de um oficial egípcio. E aí o texto bíblico deseja mostrar para a gente como José se saiu como mordomo de Potifar. Agora que ele administra tudo que Potifar tem, como que José se sai nessa situação? Veja comigo o versículo 5. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperavam. Há duas coisas distintas de Deus que aparecem nessa história, né? Primeira coisa distinta, a presença de Deus. José é bem sucedido porque a presença de Deus está com ele. A segunda coisa distinta que aparece aqui é a bênção de Deus. O versículo 5 acabou de revelar para a gente que apesar da presença de Deus e a bênção de Deus serem duas coisas diferentes, elas andam juntas. Porque José está com a presença do Senhor, a bênção do Senhor também está sobre a vida de José. E veja que isso aqui é impressionante. A bênção que está sobre a vida de José, que é um homem temente a Deus, transborda sobre as outras pessoas. Eu digo temente a Deus pelo desenvolver da história. Daqui a pouco nós vamos ver o quanto ele teme a Deus. Essa bênção que está sobre José transborda sobre essas pessoas, até mesmo sobre pessoas que não temem a Deus. Yahvé não é o Deus dos egípcios. Isso nos permite compreender assim, de maneira muito prática aquilo que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus havia prometido que a sua presença estaria com os patriarcas. Essa presença de Deus com os patriarcas serviria para anunciar esse conhecimento de Deus para as outras pessoas. As outras pessoas saberão quem é Yahvé. Elas saberão quem é este Deus que fez a aliança. E como também essas pessoas verão os benefícios que existem em fazer uma aliança com Deus. Deus promete abençoar. É isso que nós vemos aqui. Porque Deus está com José, a sua bênção também está com José. Essas pessoas, portanto, elas estão experimentando tudo aquilo porque Deus fez uma aliança com eles e está cumprindo aquilo que prometeu aos seus antepassados. Aquilo que prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, e ele, como patriarca, está vendo essa promessa sobre sua vida. Isso para a gente mostra uma prévia
daquilo que Deus desejaria realizar com todas as nações da terra. Todas as nações da terra deveriam ver o Senhor como estando presente com o seu povo. Por isso, as bênçãos do Senhor estariam com este povo. Como resposta fiel a toda essa bondade de Deus, o povo do Senhor responde a ele assumindo um compromisso de devoção. Essa é a lição valiosa da história. O Senhor deseja mostrar que este é o padrão como ele quer ser conhecido. Essa primeira sessão, então, encerra mostrando toda esta beleza teológica, essa mensagem de Deus que é comunicada aqui. E como Potifar consegue enxergar tudo isso, nós encerramos a primeira sessão com o versículo 6, mostrando o quanto Potifar confia em José, por reconhecer que a presença do Senhor e a bênção do Senhor estão sobre a vida de José. Veja comigo. Assim Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, e tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. O texto diz literalmente que Potifar deixou tudo na mão de José. Ele não tinha preocupações com aquilo que José estava fazendo com seus bens. Ele confiava em José. Por causa dessa confiança, a única inquietação que Potifar tinha era com o que ele iria comer. Aqui o sentido do texto bíblico é que a única preocupação de Potifar era só com seus assuntos particulares. Porque na administração e no cuidado de todas as outras coisas, ele confiava que José daria conta. Mas não porque ele era bonito, mas porque ele era bem sucedido. E ele era bem sucedido porque a presença de Deus estava com ele. Esse fato aqui de mencionar a beleza de José nos prepara para a segunda sessão dessa aula. Na segunda sessão dessa aula, nós vamos ver que este ponto da beleza não aparece aqui para falar que José foi promovido porque era belo. Mas a beleza é apresentada para mostrar a sedução que José será submetido agora por causa da sua aparência. Tudo começa com um convite que José vai receber da esposa de Potifar, versículo 7. Depois, como ela percebe que não tem êxito, ela vai então tomar atitudes em relação a este convite. José vai responder, mas será tarde para José. Ele será preso por causa disso. Vamos começar com o versículo 6. Eu retomo o final do versículo 6, o final do versículo 6 e começo com o versículo 7 para a gente entender por que está falando que ele era bonito. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo. Ordenou ela. Olha, apesar da gente ter aqui uma cena bem abrupta, né? Ela está dando uma ordem direta. Isso que está acontecendo aqui não acontece de uma vez. Parece que cobre um período um pouco mais longo. Tudo começa com a esposa de Potifar olhando José com intenções diferentes. Se antes José era visto apenas como servo que foi sendo promovido, agora ele é visto como o administrador da casa que possui um belo rosto. Por isso, ela dá uma ordem para José. Deite-se comigo. Preste atenção. Ela deu uma ordem. Essa ordem revela que o senso de propriedade daquela mulher havia ultrapassado os limites. Porque, de fato, José era um servo do seu marido. Ela poderia ordenar a José e dar ordem a eles. Mas ela não poderia dar uma ordem como essa. Ela não deveria estar ordenando para que José se deitasse com ela. Em outras palavras, ela chega para José e diz: olha, como servo dessa família, obedeça a minha ordem. Qual que é a sua ordem? Deite-se comigo. Como nós vamos ver no desenrolar da história, ela dá essa ordem a José porque ela sabe que espontaneamente José não faria isso. Espontaneamente José não se afeiçoaria por ela. Veja a maneira como José recusa isso e mostra por que ela dá essa ordem em vez de tentar outra coisa.
José recusou e disse: meu senhor confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. José responde àquela ordem da mulher, apresentando um protesto de que ele não vai fazer isso. Ele se recusa a obedecer. E para isso José apresenta 3 motivos. São 3 motivos que José apresenta porque que ele não vai cumprir a ordem. Primeiro motivo, havia uma grande confiança depositada em José. José diz pra gente literalmente, né? Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Há muita confiança, então eu não posso ser desleal com essa confiança. Segundo, se ele obedecer àquela ordem que ela está dando, ele estaria ofendendo a Potifar. Porque parece que foi o próprio Potifar quem disse. Olha, o versículo 9. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora. Então, se José obedecer essa ordem, José estaria ofendendo a Potifar, porque ele estaria fazendo algo que ele não poderia. O terceiro motivo, além de ser uma ofensa contra Potifar, contra o marido, José também diz que se ele aceitar deitar-se com ela, se ele aceitar cometer adultério com aquela mulher, esse ato seria um pecado contra o seu Deus. Ele está entre egípcios e diz: além desses 2 argumentos, se eu me deitar com você, eu estarei pecando contra o meu Deus. Porque é assim que a Bíblia descreve o adultério, como um grande pecado que nós cometemos contra o Senhor. E esses são os motivos por que José se recusa em obedecer àquela ordem. Os motivos são muito mais do que satisfatórios. É plausível, há sabedoria nas palavras de José. Mas será que aquela mulher vai aceitar? Será que a mulher será convencida? Veja comigo, versículo de número 10. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. A mulher simplesmente não se importa com os motivos de José. Ele apresenta argumentos e ela não está nem aí para o que José está dizendo. E já que não deu certo a ordem, o que ela faz? Ela passa a assediar José. A ideia desse assédio aqui é que ela começa a procurar oportunidades para ficar só com José, na intenção de tentar seduzi-lo. Então ela está tentando criar um ambiente onde ela fique só com José, para que assim o desejo de José fosse maior do que as suas convicções. Ele acabou de nos apresentar as convicções. Eu não posso, e esses são os motivos. Ao tentar seduzi-lo, ela quer fazer com que esses desejos tirem as suas convicções. Mas José fielmente se recusa a deitar com aquela mulher que era casada. Como as investidas dela não estão dando certo, ela então cansa de usar palavras e passa a usar ações. Eu quero apenas ler, para encerrarmos esta sessão, as ações que ela tomou, e aí nós encerramos, porque a segunda sessão termina no versículo 10. Veja comigo aí, só para a gente não ficar com a história aberta, versículo 11, 12 e 13. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela tentava seduzi-lo, né? Deixar os 2 sozinhos. Ela se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu: venha, deite-se comigo. José se desvencilhou, fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou os servos. Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Essa talvez é a maior lição da história de José. Todos os princípios éticos e teológicos do povo de Deus serão colocados à prova por gente maligna. Essas tentações não provêm do Senhor. Por isso que o cristão vê essa história como um indicativo que ele deve resistir. Mas ele não deve resistir apenas fugindo. Ele também precisa entender que haverão
efeitos contra a sua integridade. Haverá injustiça, haverá sofrimento, porque o cristão decidiu ser fiel. O povo de Deus precisa então compreender isso assim de maneira muito apropriada. Nós não podemos perder a presença do Senhor cometendo um pecado contra Deus que nunca nos abandonou. Essa é a grande lição teológica do livro de José e desse trecho que eu expliquei para vocês. Do livro não, desse trecho que eu expliquei para vocês. Partindo para a terceira sessão, eu encerro a aula fazendo algumas aplicações sobre esses 10 versículos que eu expliquei aqui. Primeira aplicação. O diferencial do povo de Deus sempre foi a presença do Senhor. E quando eu lia essa história e explicava a vocês, eu me lembrei que foi isso que Moisés pediu ao Senhor. Depois do povo adorar ao bezerro de ouro, e Deus dizer, ó Moisés, eu não vou mais com minha presença no meio de vocês, eu vou enviar um anjo à frente de vocês, ele vai dar vitória pelos eus que estão na terra. E aí Moisés faz um pedido a Deus, porque Deus diz que a sua presença não irá mais. Nós vimos aqui que o diferencial de José era a presença do Senhor. E não é só na história de José. O diferencial do povo de Deus sempre foi a presença de Deus, e Moisés lembra isso ao Senhor quando lhe pede. Capítulo 33, versículo 15. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como as outras nações saberão que meu povo e eu contamos com seu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés, certamente farei isso que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Sempre é isso que nos distingue de qualquer outro povo e de qualquer outra nação. Os distintivos do povo de Deus são a presença do Senhor. Não são questões intelectuais, econômicas, forma de governo. Os distintivos do povo do Senhor sempre será a presença do Senhor. Foi assim no Antigo Testamento, é assim no Novo Testamento e é assim com a igreja hoje. O que nos distingue de outros povos, de outras nações, de outras religiões, é porque Deus está no meio do seu povo. Segunda aplicação. Quando estivermos na presença do Senhor, as bênçãos do Senhor estarão sobre nós. Nós vimos nessa aula hoje que existem distinções entre a presença de Deus e a bênção de Deus. Apesar de serem coisas diferentes, porque José está vivendo na presença do Senhor, a bênção do Senhor também está com José. Essa é a grande lição para nós aqui. Não tem como querer a bênção do Senhor sem desejar comunhão com o Senhor da bênção. E o cristão precisa compreender isso. O nosso objetivo não são as bênçãos. O nosso objetivo é a presença. A presença do Senhor para nós é o distintivo. E a presença do Senhor nos garante a bênção. Mas nós não desejamos as bênçãos. Nós desejamos o amado de nossa alma. É isso que tem que estar em nossos corações como um desejo muito intenso. Estando na presença do Senhor, as bênçãos do Senhor estarão sobre nós. Porque algumas pessoas querem apenas as bênçãos do Senhor. Mas a presença do Senhor, eles não querem nem saber disso. Não tem como querer as bênçãos do Senhor sem desejar comunhão com o Senhor das bênçãos. Terceira aplicação. A igreja é chamada a testemunhar da presença de Deus no mundo e os benefícios da aliança feita com Cristo. Eu fiz duas afirmativas aqui que a gente precisa respondê-las. Como que a igreja consegue testemunhar da presença de Deus no mundo? Porque a promessa é essa, a minha presença estará com você. Mas como que a igreja consegue testemunhar a presença de Deus estar conosco? Segundo,
Como que a igreja consegue testemunhar os benefícios dessa aliança que foram feitas com Cristo? Porque no nosso caso, a aliança com Deus foi feita com Cristo. Como nós conseguimos testemunhar essas duas coisas que eu estou dizendo aqui? E aqui eu quero ler um texto que eu não me canso de lê-lo, porque é um texto que possui um peso muito grande para o cristianismo, é um texto daqueles que me impressiona cada vez que eu leio. Mateus 28, versículo 18. Jesus se aproximou deles, eu estou lendo esse texto para tentar responder essas duas perguntas. As duas perguntas são: como que a igreja consegue testemunhar a presença de Deus ao mundo e como a igreja consegue testemunhar as bênçãos de Deus, a questão sobre elas por causa de Cristo? A resposta está aqui. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Como que a igreja consegue testemunhar a presença de Deus no mundo? A igreja consegue testemunhar a presença de Deus no mundo indo fazer discípulos de todas as nações. Quando a igreja vai indo e fazendo discípulos de todas as nações, ensinando esses discípulos a obedecer a todas as ordens que Jesus nos deu, a igreja testemunha a presença de Deus no mundo. É por meio de fazer discípulos de todas as nações, indo fazer discípulos, que a igreja testemunha que Deus está aqui. Segundo, como que a igreja consegue testemunhar os benefícios dessa aliança com Cristo? Batizando esses novos discípulos. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É quando a igreja batiza esses discípulos que ela testemunha os benefícios da aliança. Agora que você foi batizado, você sabe que Cristo estará sempre com você. Que você agora confessou as suas transgressões, arrependeu-se da sua iniquidade e fez uma aliança com Deus. A resposta bíblica para nós é essa. Assim como José, nós precisamos testemunhar da presença e da bênção de Deus. E só faremos isso seguindo essa ordem que Jesus nos deu. Quarta aplicação. Quando o desejo é maior do que as nossas convicções, seremos arrastados para a morte. Isso foi visto na história de José. José apresentou argumentos porque que ele não aceitou aquela ordem. Ele tinha convicções que não deveria fazer. Mas isso será que se aplica a nós? Será que essas convicções também são importantes para nós não sermos arrastados? Eu estou dizendo que sim. E para te explicar isso, eu quero ler Tiago capítulo 1. Veja comigo o versículo 13, 14 e 15. E quando vocês forem tentados, não digam: essa tentação vem de Deus. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. E ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, o que o pecado faz? Gera a morte. Qual a convicção do cristão para não tratar a tentação como normal? Para não ver as ordens e os convites para o pecado como sendo parte da vida? Primeiro, porque a tentação não vem de Deus. Não foi o Senhor que nos enviou tentação para nos provar. Muito pelo contrário, a tentação é produto do nosso desejo. O segundo motivo porque o cristão não trata o convite ao pecado, o convite à concupiscência da carne como normal, é porque o resultado de sermos seduzidos pelos nossos desejos carnais é a morte. Quando nossas convicções não forem maiores do que os nossos desejos, nós seremos arrastados pelo pecado. Aí você deve estar se perguntando, mas como é que as minhas convicções, ou como as convicções de alguém pode ajudá-lo a lidar com as tentações? E a resposta é a mesma de José. Porque as nossas convicções tratam os desejos da natureza humana não como amigáveis, não como confiáveis. Qual que é o resultado final de um bom trabalho? Poder me deitar com a mulher do chefe.
Quando você tem convicções muito claras, você percebe que os desejos da natureza não são amigáveis. Você não deve confiar, são armadilhas que podem causar nossa destruição. E é isso que eu estou aplicando aqui. Quando o desejo é maior do que as nossas convicções, nós seremos arrastados para a morte. Resumindo de maneira bem simples, trate seriamente o pecado. Não chame o pecado por um apelido. Pecado é pecado. E se você tratar o pecado como legítimo, as suas convicções deixarão que, a sua falta de convicção deixará que você seja arrastado pelos seus desejos e destruído pelo seu pecado. E esse pecado surgiu por causa desses seus desejos que estão aí. Todos nós seremos tentados pelos nossos desejos. Por isso que é tão importante ter essas convicções. Não foi Deus. Não foi Deus que enviou a tentação. Segunda convicção, se eu cair nesta tentação, a consequência de viver em tal prática é a morte. Essas convicções são importantes para nós tratarmos seriamente o pecado. Quinta e última aplicação para nós encerrarmos. Deus também trabalha por meio das aflições. E essa é a última aplicação para nos revelar que José, que estava administrando a casa de Potifar, chegou para trabalhos no campus, depois foi para trabalhos domésticos, depois para trabalhos administrativos e passou a ser mordomo. Enquanto ele está crescendo como escravo na casa de Potifar, ele está sendo preparado para aquilo que ele vai fazer daqui a pouco como governador de todo o Egito. E é isso que nós precisamos compreender. A maneira como Deus trabalha, às vezes, é difícil para nós. Deus trabalha por meio das nossas aflições. Tudo que ele está sendo, toda aquela situação pela qual José está sendo submetido, vai ser útil para ele. Mas veja, se José permanece como administrador na casa de Potifar, talvez José nunca tivesse conhecido o copeiro lá naquela cela. Aquela adversidade foi necessária para cumprir o plano de Deus. Porque todos nós precisamos ter isso assim muito claro. Deus também trabalha por meio das nossas aflições. E isso vai ficar claro no dia que ele chega no cárcere. Deus também estará com José ali. Deus trabalha assim. E nós o louvamos pelo seu grande amor pelas nossas vidas. Foi um prazer ter estado aqui com você. Se Deus nos permitir, semana que vem eu retorno para então continuarmos com a nossa última aula dessa revista da Escola Bíblica Dominical. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.